Ok, vamos direto ao ponto. Aquela imagem que a gente tem da Amazônia, de uma natureza selvagem, totalmente intocada, essa ideia está prestes a ser virada de ponta cabeça. A história que vamos desvendar hoje revela um segredo que estava escondido debaixo das árvores. Uma verdade que muda absolutamente tudo. Sabe essa sensação? Então, foi exatamente isso que o autor Reinaldo José Lopes sentiu quando se deparou com algo totalmente inesperado na Amazônia. E essa descoberta, ela não só muda a nossa percepção da floresta, ela vira tudo de cabeça para baixo. Imagina só a cena: caminhar pela floresta com a maior biodiversidade do planeta e, de repente, entrar numa área onde praticamente só existe um tipo de palmeira, o urucuri, um urucurizal. Parece arrumado demais, sabe? Quase como se alguém tivesse plantado ali. Bem estranho, não é? E essa foi só a primeira pista de um segredo muito, mas muito maior. Isso tudo força a gente a perguntar: será que a Amazônia é mesmo essa natureza intocada e selvagem que sempre imaginamos? Essa é a pergunta que vai nos guiar. E a resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro não. Para a gente começar a entender o porquê desse não, o primeiro passo é olhar para a própria floresta. A primeira pista está ali, na composição dela, que já entrega uma marca humana bem profunda. O nome técnico para isso é floresta antropogênica. Um nome chique para dizer basicamente feita por gente. Isso significa que uma parte enorme da Amazônia que a gente conhece hoje não é natureza pura. É o resultado de milênios de intervenção humana inteligente. É quase como um imenso jardim antigo. Tá, mas como é que os cientistas sabem disso? É que as pistas estão literalmente por toda parte. A distribuição da castanheira do Pará, por exemplo, não faz o menor sentido do ponto de vista natural, mas quando comparada com os locais de antigos assentamentos humanos, encaixa como uma luva. Isso mostra que os povos antigos não só viviam na floresta, eles interagiam com ela, moldando a floresta para o que eles precisavam. Mas olha, só manejar a floresta era pouco. O próximo passo foi ainda mais revolucionário. Eles começaram a literalmente inventar plantas. Plantas que hoje, por sinal, alimentam o mundo inteiro. Isso aí leva a gente para aquele dilema clássico, sabe qual? O do biscoito Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Na arqueologia, a pergunta é parecida. O que veio primeiro, a agricultura ou as grandes aldeias? E a Amazônia, olha, dá umas respostas bem surpreendentes e nada simples para essa questão. E claro, essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. A gente está falando de um processo de milhares de anos. Começou meio sem querer, com sementes que eram descartadas perto dos acampamentos. Com o tempo, o pessoal começou a cuidar dessas plantas úteis e, finalmente, passaram a escolher as melhores, as mais gostosas, as maiores e plantar só elas. É isso que a gente chama de domesticação. A domesticação, no fundo, é o ser humano assumindo o papel da seleção natural. Em vez de deixar a natureza decidir o que sobrevive, a gente é que passa a escolher quais plantas com as melhores características. A fruta mais doce, a raiz maior, vão se multiplicar. E o resultado de toda essa engenhosidade? Uma verdadeira revolução alimentar. Mandioca, cacau, abacaxi. Gente, a lista é gigante. Muitos dos alimentos que estão na nossa cozinha hoje são, na verdade, invenções tecnológicas que nasceram na Amazônia. E a história da mandioca é um exemplo simplesmente sensacional. Pensa bem, os povos antigos escolheram domesticar logo a versão mais venenosa dela, a mandioca brava. Por quê? Porque era mais resistente e produtiva. E para conseguir comer, eles inventaram todo um processo tecnológico super complexo para tirar o veneno, o cianeto. Isso não é agricultura de subsistência, é ciência de alimentos de altíssimo nível. Ok, mas tudo isso levanta um quebra-cabeça ainda maior. Como é que essas sociedades tão avançadas conseguiam se alimentar num solo que é famoso por ser péssimo? Aquela sabedoria convencional dizia que a Amazônia era um paraíso de mentira. E o motivo era simples. O solo é muito ácido, quase não tem nutrientes. E com aquela chuva toda, o pouco que tem é lavado e vai agora. Em tese, isso tornaria a agricultura em grande escala praticamente impossível. Essa era a pergunta que tirava o sono dos arqueólogos. Como eles conseguiram superar essa limitação gigantesca do ambiente? A resposta, incrivelmente, estava o tempo todo ali, debaixo dos pés deles. A solução tem nome: terra preta de índio. Um solo totalmente artificial criado pelos humanos. E o mais incrível?
ele não é só super fértil, ele se autorregenera. Ele mantém a fertilidade por séculos, milênios. É uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. E qual era a receita? Uma mistura de carvão de queima-lenta, incontáveis cacos de cerâmica, ossos de animais e de peixes e todo o lixo orgânico das aldeias. Basicamente, eles transformaram o lixo deles em um dos solos mais férteis do planeta. Uma solução simplesmente genial. E a escala disso tudo é algo difícil até de imaginar. As estimativas mais generosas falam em 154 mil quilômetros quadrados de terra preta. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é uma área de solo fértil feito por gente maior do que o estado do Ceará inteiro. Não estamos falando de algumas hortinhas, a gente está falando de uma transformação da paisagem em escala continental. Aí fica a grande questão. Isso foi um acidente de percurso, uma sorte danada, ou foi uma tecnologia desenvolvida de propósito? A resposta mais provável é que começou como uma coisa e virou outra. A teoria mais aceita, como explica o pesquisador Venceslau Teixeira, é que tudo começou como um sistema de gerenciamento de lixo. Com o tempo, eles devem ter percebido que essa prática estava criando um solo fantástico e, a partir daí, começaram a aprimorar a técnica já pensando na agricultura. Foi a evolução de uma prática do dia a dia para uma tecnologia revolucionária. E agora, para fechar, tem uma última peça crucial nesse quebra-cabeça. Algo que torna a história das Américas totalmente única. No Velho Mundo, a Revolução Agrícola veio num pacote completo. Plantas como o trigo e também grandes animais para trabalho e comida, como bois e porcos. Já aqui nas Américas, e principalmente na Amazônia, essa revolução foi feita quase que exclusivamente com plantas. Tirando as lhamas e alpacas lá nos Andes, não tinha boi, não tinha cavalo, nada disso. O que torna essas conquistas todas de engenharia de solo e de plantas ainda mais impressionantes. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Numa época em que a gente busca desesperadamente por soluções para uma agricultura sustentável e para lidar com as mudanças climáticas, a resposta pode muito bem estar enterrada no passado. Os povos que criaram a floresta e o solo mais rico do mundo têm muito a nos ensinar sobre como viver em harmonia com o planeta e não contra ele.